Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para estudarmos o Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós estudaremos a pergunta de número 52, dando sequência ao estado da exaltação de Cristo. Hoje nós estudaremos o primeiro estágio, a partir da pergunta 52 do Catecismo Maior. Vou projetar aqui na tela. Pergunta 52 do Catecismo Maior. Sim, ela diz: Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo-se realmente unido à sua alma. E surgiu dentre os mortos ao terceiro dia, está comuns a esta vida, beleza? Deixa eu agora avançar. Tendo-se realmente unido à sua alma. Ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder, e por esta ressurreição declarou-se o Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte, aquele que tinha poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça de sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio ah, pela. Vamos lá de novo. Para a justificação e vivificação dela na graça, também para o apoio contra os inimigos e também para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Então, esse é o assunto que nós vamos estudar nessa noite, não antes de orarmos ao Senhor, pedindo seu auxílio. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesta hora, pedindo que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua palavra, para que reconheçamos também as implicações dela para a nossa vida, e assim vivamos conforme a Tua vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então na última semana nós introduzimos o assunto sobre a exaltação de Cristo. Nós vimos que este estado se subdivide em 4 estágios. E o primeiro deles, a sua ressurreição, é o que nós estudaremos nesta noite. Segundo aquilo que nós vemos no Catecismo Maior de Westminster, o estágio da ressurreição, deixa eu colocar isso aqui que eu faço. Pronto. Então, segundo o que nós vemos aqui no Catecismo de Westminster, Catecismo Maior, Cristo foi exaltado na sua ressurreição de algumas maneiras, a começar pela sua vitória sobre a morte. Então, o Catecismo fala que Cristo não experimentou, não viu a corrupção na morte, no sepulcro, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. Essa realidade que o Catecismo aqui nos apresenta foi antecipada por Davi no Salmo 16. Lá ele afirma: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Os autores inspirados no Novo Testamento confirmam esta realidade, e esta realidade que foi antecipada por Davi, ela dizia respeito a Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Atos, no dia de Pentecostes, Pedro, quando está pregando o seu sermão ali, segundo o registro de Lucas, Atos 2, verso 24, ele diz assim: Ao qual, Jesus, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, ah, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte, então, era impossível para ela reter o Senhor Jesus. E logo depois dessa sua afirmação, ele cita o Salmo 16, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, aplicando essa passagem lá do Salmo de Davi, a realidade que o Senhor Jesus enfrentou ou experimentou na sua ressurreição. E o ponto aqui, meus irmãos, é que o corpo de Jesus não experimentou apodrecimento nenhum. Quando nós voltamos a Gênesis 3, como consequência pelo pecado, a sentença final para a humanidade era aquela bem conhecida: tu és pó, e ao pó tornarás. Mas essa não foi a realidade experimentada por Cristo. Que isso aponta a sua vitória sobre a morte, que não foi capaz de consumi-lo, muito menos de retê-lo, de segurá-lo
porque ele pagou pelo pecado, cancelando assim a sua dívida. Por isso então que a morte ela perdeu o seu direito sobre o nosso redentor. Além disso, o catecismo destaca que a exaltação de Cristo no que concerne à sua ressurreição também é fortalecida pelo fato de que o mesmo corpo em que ele sofreu foi ressuscitado, preservando ali as suas propriedades essenciais, né? O catecismo usa essa linguagem aqui, propriedades essenciais, mas agora, ainda sendo o mesmo corpo, não mais sujeito à mortalidade ou às enfermidades comuns dessa vida. Lucas, de novo, agora no Evangelho, capítulo 24, verso 39, também registra uma conversa, uma história, um diálogo que é bem conhecido. O Senhor Jesus diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E depois o Senhor então mostra, né, as suas mãos, os seus pés, e eles não creem. Então Jesus come na presença deles. Depois Jesus mostra as suas próprias feridas, né? Então o catecismo aqui está dizendo que a exaltação de Cristo consiste no fato de que o seu corpo, o mesmo corpo com o qual ele foi concebido, nasceu, cresceu, enfrentou os sofrimentos dessa vida, manifestos ali pelas marcas que não podem ser apagadas, de suas cicatrizes, agora fora exaltado à condição de não estar mais sujeito à mortalidade e à fraqueza. E ainda, como uma implicação da sua ressurreição, o catecismo vai dizer na sequência que a sua alma e o seu corpo, que foram separados pela morte, agora são unidos novamente, apontando para a realidade a ser experimentada por todo crente naquele último dia. Mas a exaltação de Cristo também revela algumas verdades indiscutíveis a seu respeito. Por exemplo, o fato de que ele, e aqui o catecismo diz, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder. O fato dele ter ressurgido pelo seu próprio poder aponta de maneira indiscutível para a sua divindade. Quem é que tem poder sobre a vida? Quem é que domina a própria vida? Quem é que dá e quem é que tira a vida? Não é Deus. É isso que Jesus diz. Ninguém tira a minha vida, né? Aqui no 17 ele diz, João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, né, este direito, esta autoridade recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus manifesta o seu poder na sua ressurreição, e isso também é uma forma de exaltá-lo. Mas a sua ressurreição também demonstra que ele é o verdadeiro Filho de Deus. O catecismo diz: por essa ressurreição declarou-se o Filho de Deus. E como? Por qual maneira, então, a ressurreição demonstra que Jesus é o Filho de Deus? Ao ele satisfazer a justiça divina. Romanos 8, 33 e 34 atestam essa afirmação quando Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a ressurreição demonstra que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, pelo fato dele ter satisfeito plenamente a justiça divina, mas também por ele ter vencido a morte, aquele que tinha o poder da morte, como Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, nos mostra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas a sua filiação também é atestada pelo fato de que ele se torna Senhor dos vivos e dos mortos. E essa expressão que talvez dentre essas três que nós vimos agora seja a mais estranha, ela é encontrada em Romanos 14:9. O texto diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Essa expressão, meus irmãos, diz respeito à capacidade de Jesus de decidir o que diz respeito ao destino dos que vivem e dos que já morreram. Isso se aplica de algumas formas distintas. Por exemplo, isso se aplica no fato de que ele é Senhor de vivos e mortos,
no sentido de que garante aos seus eleitos que sejam coerdeiros das suas conquistas, mas também no sentido mais óbvio, mais evidente, de que ele detém o domínio sobre o destino de todos, os salvos para a vida eterna e os ímpios à perdição eterna. Então, ninguém escapa do senhorio de Cristo, nem os vivos, nem os mortos, os que vivem, quanto os que morrem, pertencem a Ele, quer para a glória eterna, quer para o juízo eterno. É isto que o catecismo nos oferece a partir do texto de Romanos. Tudo isso atesta, então, através da sua ressurreição, para o fato de que ele é filho de Deus. Mas, por último, aqui nessa última divisão do slide, o catecismo faz um comentário sobre a ressurreição de Cristo, afirmando que a sua ressurreição se deu na condição de um representante. Então, Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 21 e 22, Paulo afirma o seguinte, Coríntios 15, 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse texto mostra como Cristo morreu e como ele ressuscitou na condição de representante e também na condição de cabeça. Agora, Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 22, o texto diz: E pôs todas as coisas, é isso mesmo? 1, 22, 23, isso aí. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo, ressuscitando nesta condição de representante e de cabeça, garante para o povo de Deus algumas coisas. O catecismo diz aí, primeiro, a justificação dos crentes. Romanos 4:25, são muitos textos, se contei bem as referências do catecismo, são 21 referências. Você vai perceber que nós não lemos todas, mas a grande maioria. Então, Romanos 4:25, o texto diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Cristo, como representante, como cabeça, ressuscita e garante a justificação, garante também a vivificação dos crentes, a nova vida. Efésios, de novo, capítulo 2, versos 5 e 6. O texto diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso também garante sustento, auxílio na vida, na luta dos crentes contra os seus inimigos. De novo, aquele texto que nós já lemos de 1 Coríntios, em que ele fala que ele reina sobre todos os seus inimigos. E a última garantia é a certeza, é para lhe assegurar a ressurreição dos crentes, dos mortos, no último dia. 1 Tessalonicenses 4,14, texto que também é conhecido sobre o assunto, diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então essa é a exaltação de Cristo na sua ressurreição. E para que nós concluamos esse assunto, nós reconhecemos que Cristo não ressuscita apenas para glorificar-se a si mesmo. É o que é o fluxo aqui da resposta do catecismo. Ele exalta-se a si mesmo na sua ressurreição, mas a sua ressurreição também estabelece o princípio universal da ressurreição. Então, assim como Cristo ressurgiu, assim como ele foi exaltado na sua ressurreição, em consequência disso, nós, seus servos, também ressuscitaremos e seremos exaltados e glorificados naquele último dia. Essa gloriosa promessa, portanto, é a nossa esperança. Enquanto nós vivemos em dores, enquanto nós passamos por sofrimentos nessa vida, enquanto reconhecemos o enfraquecimento contínuo e progressivo do nosso corpo, a ressurreição de Cristo deve nos fazer olhar para além do horizonte temporal dessa vida. É por isso que Paulo, voltando a 1 Coríntios 15, né, é o texto sobre ressurreição, que trata sobre a ressurreição de maneira mais completa. Paulo diz lá: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Ele está questionando a igreja de Corinto, que não cria, ou então que de alguma forma estava se dando às doutrinas falsas de que Cristo não havia ressuscitado. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa vida termina aqui. Aí ele conclui no 20:
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, já que Cristo ressuscitou, nós temos esperança futura. Ele é a primícia daqueles que já morreram. E todos nós, ele vai falar lá no final do capítulo, ressuscitaremos com ele. Então, assim que Cristo é exaltado na sua ressurreição, vamos orar mais uma vez, encerrar o nosso estudo nessa noite. Oremos. Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que nos concedeste de estudo da tua palavra, porque aprendemos não só sobre a exaltação de Cristo na sua ressurreição, mas também como o princípio geral para a nossa própria ressurreição, motivo pelo qual nós também seremos exaltados, glorificados, assim como o nosso Redentor o foi. Nós te agradecemos, Pai, porque esta é uma graça que nós certamente não merecíamos, mas que recebemos através da morte e ressurreição do nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Se Deus quiser, nos encontraremos no sábado, no aniversário da nossa SAF, depois no domingo, na escola dominical às 9 e o culto às 18 horas. Até lá, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.